Pode ser uma situação que estejamos passando no meio da família, no trabalho, na sociedade. Esse grande peixe a qual Jonas passou, ele ficou preso, clamando a Deus pelo seu perdão, se arrependendo das falhas, se arrependendo que ele foi desobediente ao Senhor. Nossa, o que essa palavra fala pra gente? Desobediência gera consequências. Desobediência gera consequências. Você está sendo obediente ao Senhor? Estamos sendo obedientes ao Senhor? Quais são as consequências que a desobediência está trazendo para as nossas vidas? Você está levando a palavra? Você está ajudando o próximo? Está fazendo uma ação social? Está dando uma cesta básica para alguém? Está ligando para alguém que você não vê há muito tempo e falando: olha, você está sumido, estamos sentindo a sua falta. Aonde nós estamos falhando? Isso também serve para mim, serve para a igreja, serve para outros na rua. Mas o importante é que nós possamos reconhecer nossas falhas, nossos erros, pedir perdão a Deus e passar a voltar a ser obedientes na presença do Senhor. Verdade. Jonas era um profeta de Deus, mas decidiu fugir do chamado. Sua desobediência levou a uma tempestade e depois ao vento do grande peixe. Mas e dentro do peixe, na escuridão, ele aprendeu lições que mudaram a sua vida. A primeira lição foi o quê? Não dá para fugir de Deus. Dá para fugir de Deus? Eu demorei muito tempo para poder entender o meu chamado. Para quem não me conhece, sou a missionária Adriana. Eu moro ali perto do Leonel Brizola, na Rua da Pedrinha, que eles falam na Rua da IDC, ali. Sou filha da Nélia, minha mãe tem um comércio ali há muitos anos. Tenho 2 filhos, sou mãe solteira. E meu primeiro filho eu tive com 16 anos. Sou contra o aborto. Eu demorei muito a entender o chamado de Deus na minha vida. Eu gostava de ir para o pagode, eu gostava de ir para a escola de samba. Eu servia na igreja católica de segunda a segunda, Era terço na casa das famílias, liturgia, grupos de louvor, ensaio de canto, abertura de missa. Eu servia de domingo a domingo. E nunca fiz mal para ninguém, nunca levei mal para ninguém. Pelo contrário, eu sempre ajudei as pessoas, ajudava em ação social, dava cesta básica. Até hoje eu ajudo, eu gosto de ajudar. Festa para as crianças no meio da rua, sair pedindo bolo, chocolate, chips, picolé. O que vocês quiserem fazer, pode me chamar que eu ajudo. Eu sou bem assim, bem transparente. E a gente tem sempre que lembrar que precisamos ser humildes. Mas quando eu falei que eu demorei a entender o chamado de Deus, foi porque eu sempre, quando eu ia na igreja evangélica, eles perguntavam: quer aceitar Jesus? Eu respondia: já aceitei no meu coração há muito tempo. Eu não queria andar de vestido longo. Eu amo usar calça porque eu ando de moto, ainda eu uso para trabalhar. Mas eu não queria andar assim de vestido longo, assim, eu não queria, Eu queria continuar de shortinho, de topezinho. E aí eu ia de novo na igreja. Meu filho mais velho sempre foi da igreja evangélica, porque o avô, parte de pai, é pastor da Assembleia de Deus, pastor seu Meir lá em Castelo Branco. E uma vizinha, quando ele tinha 3, 4 anos, a vizinha sempre me chamava: posso levar o Rick? Eu: pode. Posso levar o Rick? Pode. Então meu filho mais velho foi criado na Assembleia. E sempre falou: quando ele casasse, ia ser na Assembleia de Deus. E ele casou na Assembleia de Deus. Casou na Assembleia de Deus. E agora tem o Guilherme de 16. Guilherme também estava um pouco desviado e voltou para a presença do Senhor, mas não fez nada de errado, porque ele não queria, passou raiva e aborrecimento na igreja e desviou. Mas agora voltou também para a presença do Senhor. Aleluia. E a maior felicidade dos meus filhos, da minha família, foi quando eu aceitei a Jesus. Eu estava viajando, dava aula no interior, ia para Alegre, Conceição do Castelo, Prejuízo, Tirama, Marechal Floriano. Eu ia na segunda, voltava na sexta, eu dava curso do Qualificar Espírito Santo. Então os cursos eram terça, quarta e quinta.
Na terça, eu já tinha que estar lá na terça-feira, 8 horas da manhã. Então eu saía na madrugada, saía já na segunda, voltava na sexta. E aí, nisso, eu comecei a ajudar tanta gente, que depois que eu fui entender que o que eu estava fazendo era missão. Até então, para mim, eu estava só ajudando as pessoas. Eu chegava nos municípios, a gente reclama da nossa vida aqui, né, em Vila Velha. A gente tem unidade de saúde, a gente tem hospital, a gente tem tudo perto da gente aqui, comércio, rua, tudo. Vai para o interior para você ver como que é a vida das pessoas do interior. Eu tinha aluno que saía da casa deles para andar 1 hora a pé, na chuva, no vento, no frio, 8 graus, 6 graus, 10 graus, para ir para a Igreja Batista, onde eu dava o curso à noite, ou de manhã, à tarde, à noite, era 3 turnos. E gastava mais 1 hora para ir embora para casa a pé. E aí o que eu fazia? Nossa, mas eles saem de casa antes das 6 para chegar aqui antes das 7. E só vou embora 10 horas da noite para chegar em casa 11 horas. O que eu comecei a fazer? Prefeito, eu batia na porta dos prefeitos do interior, tomava café, conversava, preciso de cesta básica, verdura, canjiquinha, porque meus alunos passam frio para poder chegar e para ir embora. Eles precisam de uma janta, de alguma coisa para se alimentar. E eu comecei a ganhar cesta verde no interior. Para vocês que não sabem, cesta verde é um sacolão assim com bastante verdura, feijão, vende tudo na cesta. Até fruta, morango, banana. E aí sobrava muita coisa, porque eu fazia sempre macarrão, canjiquinha, sopão, coisa quente, né, para poder esquentar. E sobrava muita coisa, eu compartilhava com eles. Os mais pobres, mais humildes, levavam para casa. E eles falavam: por que a senhora ganhou e a gente não ganha? Eu falei: como assim? Eu só fui lá e pedi. Não, mas a gente não ganha. Mas como assim vocês não ganham? Não, porque eles escolhem as famílias que eles querem dar. Eu, sério isso aqui? Sério, professora, não é todo mundo aqui que ganha, não. Aqui eles escolhem para quem que eles vão dar. E aqui eu fiquei remoída. Aí eu voltei no prefeito, uma vez na cidade lá, não vou comentar aqui com a cidade. Falei: prefeito, eu estou com X aluno na lista do CRAS e não estou recebendo cesta verde. Eu queria ver com o senhor a possibilidade de o senhor estar intercedendo lá para saber por que eles não estão recebendo a cesta verde. Eles são família humilde, não estão recebendo Bolsa Família, colhem café, demora, quando tem a época do café, ganha bem. Quando não tem café, sem dinheiro, sem renda. E o prefeito foi no CRAS e autorizou a liberação da cesta deles. O que eu quero passar para vocês? Às vezes a gente reclama de barriga cheia, a gente reclama, sendo que a gente tem casa, família, comida, cobertor. A gente tem aqui, a gente pode ir ali, uma cesta básica ali é R$70, R$80. Uma faxina que você vai trabalhar aqui, você ganha R$150 na faxina. No interior é R$60 que eles pagam. No máximo 80, dependendo da cidade. Manda esfregar até o teto, até o chão com bombril. Eu tinha uma aluna que ela ganhava um salário mínimo e pagava R$600 para a menina que tomava conta dos filhos dela. Ou seja, ela só vivia com a metade do salário para compartilhar. Teve uma vez em Alegre que eu montei um grupo de louvor com os alunos, um grupo de oração com os alunos. Eu cheguei em Alegre fraca espiritualmente, né, com medo. Todos os municípios que eu ia, eu não conhecia ninguém. E eu falava: Deus, se for da sua permissão eu vou, mas o Senhor vai enviar os seus anjos me ajudar. E eu chegava em toda a cidade que eu chegava, eu conseguia fazer amizades. E aquelas amizades conseguiam me ajudar. Em Alegre, eu estava muito fraca, eu aluguei uma casa perto da Linha Amarela. Linha Amarela era onde subiu o rio, né? Uma casa barata, R$350, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área verde. Nossa, casa barata, vou ficar nessa casa aqui 3 meses só, né? Mas na casa eu passei muita luta espiritual. Toda noite eu levava um fogareirozinho de 2 bocas, né? Uma frigideira e uma panela. Aí eu fazia crepioca, tapioca, ovo frito, miojo, tudo que era comida rápida. Porque eu dava 3 cursos, de manhã, tarde e à noite, não tinha tempo para poder ficar saindo, não podia ficar gastando. Porque a gente ganhava bem, mas gasolina do nosso bolso, hospedagem do nosso bolso, alimentação do nosso bolso.
E naquela casa eu passei muita luta, porque durante a noite eu tinha pesadelos horríveis. Tinha dia que eu sonhava que eu estava com a casa, estava cheia de fumaça, sapo pulando, cobra. Era muita luta espiritual. E eu chegava na sala de aula, às vezes os alunos contavam suas experiências de vida, que eu sempre faço isso, né? Eu vou conhecendo um aluno por um, deixando a pessoa falar, desabafar. E aqui eu comecei a chorar, contando da minha vida, da minha história, que eu tinha passado, do meu passado, e contando que eu estava passando dentro daquela casa, e que eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém para conversar, e eu tinha medo de onde eu estava. E aí um aluno virou para mim e falou assim: professora, pode ficar tranquila, que a senhora está bem guardada agora. E eu falei: por quê? Ele: porque a partir de agora a gente vai ficar vigiando a senhora. Pode ficar tranquila, a senhora vai passar a dormir melhor, a gente vai orar para a senhora dormir, e a gente vai vigiar aonde a senhora está morando lá. E eu falei assim: amém. E aí o que eles fizeram? Toda terça e quarta, depois do curso, a gente fazia oração, fazia louvor. Eu dava curso na FAFIA, a faculdade. Descia o terceiro andar com a turma, tocando violão, cantando louvor até lá embaixo. Todo mundo da faculdade parava para olhar. E no último dia de aula, eu estava com a minha botija de gás cheia, que eu usava pouco, né? Eu liguei para ela e falei assim: Deus, eu não vou levar essa botija no carro não, porque eu tenho medo de acidente na estrada, tenho medo de acontecer alguma coisa. Eu vou dar essa botija para alguém. E veio uma aluna na cabeça na hora. Aí eu liguei para ela e falei assim: você tem uma botija de gás sobrando? Vazia? Aí ela: tem, professora. Por quê? Eu falei: eu estou precisando de uma botija vazia. Aí ela: tem, passa aqui em casa e pega aqui, pode vir. Aí eu botei a botija, estava arrumando minhas coisas já para finalizar já a semana. Cheguei na casa dela, ela saiu na rua com a botija vazia, de chinelinho, shortinho. Aí: mas por que você não está querendo a botija vazia? Você não tem botija lá? Ele: tem, está aqui minha botija. Tirei a botija cheia e peguei a vazia. Aí ela: como assim? Aí eu falei: porque eu vou embora, a botija está cheia, eu não quero levar para Vila Velha, e veio na minha cabeça você, e eu te pedi a botija vazia para te dar cheia. Ela começou a chorar. Ela falou assim: eu tinha acabado de falar com a minha mãe como que a gente ia comprar o gás, porque o gás acabou. Meu Deus. Olha como que Deus trabalha. Verdade. E até então, para mim, eu só estava ajudando as pessoas. Eu não sabia o que era missão. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Quando foi em outubro de 2023, eu estava no culto dos jovens, dos meus filhos, na Assembleia de Deus atrás da Pedrinha. E aí um jovem, eu não lembro o nome dele, mas foi um jovem, um rapaz de 18 anos, estava pregando. E ele daí pregou e aquilo foi mexendo comigo. E nós, tem 3 alunos meus já alegres, estavam lá, estavam aqui, que eles vieram ficar na minha casa para poder participar desse evento de jovens. E aí esse jovem no final ficou assim, insistindo: não tem nada para você lá fora, para de insistir, não tem como você correr do seu chamado. E aquilo eu ficava assim: meu Deus, parece que ele está falando comigo. E aquele jovem insistindo: não tem nada para você lá fora, para de insistir, para de correr do seu chamado. E aquilo eu ficava: meu Deus, parece que ele está falando comigo. Igual um dia que eu cheguei aqui, eu sentei lá no canto, lá naquela porta. O pregador pregou o tempo inteiro olhando para mim. Eu fiquei: meu Deus, parece que ele está falando comigo. E no final ele falou: é você mesmo, mulher, eu estou o tempo inteiro olhando para você. E aí na terceira vez que esse jovem falou: para de insistir lá fora, para de correr do seu chamado, não tem nada para você lá fora, eu botei minha Bíblia no banco, levantei a mão aceitando a Jesus. Meu filho mais velho estava no altar, desceu correndo, me abraçou, foi aquela felicidade. Então assim, eu sou o milagre que os meus filhos pediam para Deus. Muitos veem as mães orando para os filhos ir para a igreja. Não, comigo foi o contrário. Foi os meus filhos orando para a mãe ir para a igreja. E desde então, 2023, eu tenho 2 anos que eu estou servindo ao Senhor, aos trancos e barrancos, porque a gente também é falho, somos seres humanos, e nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Glória a Deus. Temos que abrir mão de muitas coisas, temos que abrir mão de certos lugares,
Temos que abrir mão de certas amizades. Quando Deus começa a falar com você, começa a trabalhar na sua vida, você não pode correr. Quando você tenta correr do seu chamado, Deus vai lá, aperta a sua orelha. Você está correndo? Agora eu vou te apertar. E aí você começa a passar por situações a qual você não imaginava passar. Por quê? Porque você estava querendo correr do seu chamado. E Deus te chama para perto dele novamente. Deus nos aperta porque Ele quer o nosso bem. Ele nos quer por perto. Quando estamos afastados da presença do Senhor, o que acontece? Quem sabe? Quem quer falar? Quem se prontifica? Muitos de nós não conseguimos levantar a mão para falar, mas quando estamos afastados da presença do Senhor, coisas ruins acontecem, situações ruins acontecem. Aleluia, glória a Deus. O que Jonas também nos mostrou, dentro daquele grande peixe, o isolamento pode ser tratamento de Deus. Muitos aqui já se depararam com o isolamento? Meu Deus, estou me sentindo sozinha, não tenho mais amigos. Foi assim comigo quando eu passei para a igreja. Minhas amigas que falaram que eu estava careta, que eu era careta, que eu estava seguindo seitas. Eu falei, mas como assim? Eu só aceitei a Jesus, estou mudando meu comportamento, porque eu sinto em mudar. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida, a ponto de eu querer passar a vestir um vestido longo, a ponto de eu querer parar de pintar uma unha, parar de usar uma maquiagem, mas porque o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida. Glória a Deus. Brinco. Aleluia. Não foi a igreja que me proibiu de usar brinco. Eu colocava o brinco, minha orelha queimava. Eu falava, meu Deus, eu tirava o brinco e parava. Passava álcool, parava. Eu queria ir numa festa, colocava um brinco de novo, colocava um brinco, minha orelha queimava. Eu tinha que tirar o brinco para parar de queimar. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas. Hoje, eu falo, eu só tenho as amizades que Deus está colocando na minha vida. Agradeço muito a Deus, né, pela vida aqui do pastor Eliseu, da missionária Nalita. Hoje eu falei com meu filho mais velho sobre eles. Eu mandei um cartaz que vai ter uma campanha da igreja em Nova Cobilândia, né? Ele de manhã mandou para mim assim, trabalho concluído. Aí eu olhei, eu estava lá no cartaz, eu falei, ué, mas como assim? Aí eu falei com meu filho, eu falei, olha só, me colocaram para louvar numa campanha, eu não sabia. Aí ele, glória a Deus. Aí eu falei, eu gosto sim, amizades que me puxam para cima. Amizades que me puxam para perto de Deus. Amizades que te veem onde você está, lembram de você e tocam no seu nome. Sem você precisar fazer nada. Sem você precisar pagar ninguém, dar um presente para alguém. Não. Amizade sincera e verdadeira que Deus coloca nos seus caminhos. Glória a Deus. Te puxam para perto de Deus, te puxam para cima, te levantam, vão dar glória. De vez em quando passa a falar assim comigo, ele manda mensagem assim, terra, vamos em tal lugar, glória. Eu vou embora, pastor, amém, vamos embora. E aí eu passo lá, pego eles, a gente vai lá, né, fazer visita. Eu gosto disso, eu gosto de movimento. Glória a Deus. Eu sinto que Deus está me movimentando. Não sei o motivo, não sei porquê, não sei para onde, não sei até quando. Até quando Deus permitir, eu vou estar nesse movimento de servindo a Ele, levando a palavra, louvando, enfim. E os meus filhos estão muito felizes porque eu estou na presença do Senhor. Por mais que as lutas venham para nos abater, o inimigo se levanta para jogar o seu passado na sua cara, como aconteceu comigo semana passada. As pessoas falam para você que você está fingindo ser uma coisa que não é, sendo que você sabe que você está sendo transparente e honesto, principalmente com Deus. Isso é dolorido, é doloroso. Muito, e muito, e muito. E aí você para analisar. Deus, como que pode? Eu sou tua serva. Por que essa situação está acontecendo comigo? Como o Mateus falou logo no início. Por mais que está dolorido, estão te apertando, está passando a prova.
luta, você não pode desistir, porque essas lutas e essas provas estão vindo para te abater, para te jogar no chão. Eu me vi no chão, moída, caída ali, derrotada, chorando no chão, lambendo o chão e falando, glorificando a Deus, obrigada a Deus, porque o Senhor está na minha vida. Aleluia, Deus. Se fosse Deus, eu já tinha desistido. Glória a Deus. Anteontem, eu estava aprendendo a fazer sapatinho de crochê para o meu primeiro netinho, que eu vou ser avó agora, né? Eu estava aprendendo a fazer um sapatinho de crochê. E a minha amiga perguntou, como está na sua casa? Aí eu respirei e só respondi assim, minha vontade é de sumir. Mas eu não posso. Minha vontade é de afastar de todo mundo, mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque é isso que o inimigo quer na sua vida. Ele quer te ver no chão, caído e derrotado, sem ninguém para te ajudar. E ele falando assim, ela não vai aguentar agora. Agora ela desiste. Agora ela volta para o mundo. É porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso. Vou pegar minha moto, vou sumir, vou para casa de uma amiga, vou para casa de outra amiga, eu vou beber, vou fazer, vai acontecer. Peguei a chave da minha moto, olhei para minha moto, olhei para mim. Essa não sou mais eu. Eu não vivo mais no meu passado. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, por mais que o inimigo se levantou contra mim, ele vai ter que cair. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. E o nosso Deus ao qual servimos, ele é fiel. É Ele que guerreia a nosso favor. É Ele que batalha a nosso favor. E o que Jonas também mostra pra gente? O arrependimento. Quando você se arrepende de todo o seu coração, de todas as suas falhas, seus pecados, seus erros, seus pensamentos negativos, Deus entra com providência na sua vida. Jonas orou reconhecendo os seus erros e ele se rendeu a Deus. Quando o arrependimento é de verdade, é puro e sincero, Deus responde. Deus nos restaura. Deus nos renova, nos transforma e nos faz nova criatura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jonas também mostrou que Deus nos dá nova chance. Deus vai lá e sopra no ouvido do peixe. Pode soltar ele agora. Agora ele já está preparado. O peixe vai lá e faz o quê? Vomita ele. Vomita Jonas em terra. Aleluia. Quando que isso iria acontecer se Jonas não tivesse se arrependido, não estivesse na presença do Senhor, pedido perdão, clamado, orado? Quando que isso iria acontecer? Hoje a gente pensa assim, eu posso estar no leito do hospital, mas eu vou orar, vou clamar, vou pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, vou ser uma nova criatura, vou aceitar Jesus, vou voltar a ser obediente, vou andar na presença do Senhor. Meu Deus, me tira desse leito, desse hospital. Meu Deus, tira o meu filho da prisão, do calabouço. Tira o meu filho de certas situações que ele está passando e que eu não quero naquela situação. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que estão necessitando de ajuda em oração? Quantas vezes? E Deus dá nova chance. A nossa obediência pode salvar vidas. Quando Jonas obedece, uma cidade inteira é transformada. O seu sim para Deus pode ser o milagre que outras pessoas estão esperando. Foi o que eu falei aqui, né? O meu sim para Deus, na hora que eu levantei a mão e aceitei Jesus, foi o milagre que os meus filhos estavam esperando. E quantas vezes eu já ouvi nas igrejas assim, você é diferente, você é coluna da sua casa. E eu falo, como que eu sou coluna da minha casa? Eu acabei de aceitar Jesus. Eu nem tenho experiência, não sei pregar direito, não sei falar direito. Eu leio, mas eu não consigo gravar a Bíblia, ele falou aqui. Eu leio, eu não consigo gravar. Eu tenho que ler, interpretar, ver vídeo no YouTube, né? Tenho que pedir alguém para me mandar áudio falando alguma coisa sobre aquele tema. Eu falei, mas como que eu sou coluna? E eles estavam a dizer, você é coluna da sua casa. Eu, gente, mas meu Deus, como que eu sou a coluna? Eu sou mãe solteira, eu tenho um filho, eu ajudo meu pai, eu ajudo minha mãe. Mas como que eu sou a coluna?
É porque é você que está ali de frente da batalha e da guerra, orando pela sua família. Hoje eu entendo. Sou eu que oro pelo meu pai, oro pela minha mãe, oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus amigos de trabalho, eu oro pelos colegas de igreja, eu oro pela vida do pastor, da missionária, eu oro pelos meus vizinhos, eu oro pelos meus patrões, eu oro pelo governador, pelo Brasil. Quantas guerras você vê lá fora, no mundo afora? Eu estou desatualizada, porque eu não gosto de ficar todo dia vendo notícia no jornal, e eu não gosto de ficar assistindo televisão. Eu gosto mais de colocar no G1.com, né? G1, YouTube. E quantas guerras você vê lá fora? Famílias destruídas, crianças sendo mortas, fome, miséria. Quanto desespero no mundo lá fora, gente. A gente está aqui nessa vida maravilhosa. O Brasil é maravilhoso. O nosso estado é maravilhoso. O nosso bairro, por mais lutas de gangues, tráfico, drogas, é maravilhoso. Nós moramos numa nação abençoada por Deus. Vai na feira dia de domingo, você compra banana, fruta, mexerica, bacia por R$5. Eu ajudo um missionário na África, missionário Eliseu, lá em Moçambique. Eu não conheço pessoalmente, conheci através do Instagram. Vi lá, comecei a pesquisar, eu quero ir na África, quero conhecer, comecei a pesquisar algumas instituições, ONGs, ajudei um, ajudei o outro, até que apareceu o Eliseu. Aí eu falei, eu quero ajudar esse. Mas por que eu escolhi ele? Porque ele era o mais pobre, o mais humilde de todos que eu vi. Tinha um que já estava ganhando dinheiro, já estava construindo escola, outro já estava ganhando, estava comprando colchão, chinelo. O missionário Eliseu era o mais pobrezinho, porque eles só tinham para comer arroz e feijão. E quando não tinha o feijão, era arroz e rato, frito, rato. Eles iriam na mata, pegar o rato, espetar no palito, queimar lá igual churrasco, e era arroz com rato. Eu falei, é esse que eu vou ajudar. Não ajudo com muito, mas o pouco com Deus é muito. R$100 que você manda, lá você transforma em R$100. Lá o pacote de arroz é R$180. Então você manda 200, é convertido lá para 160, dá para ele comprar um pacote de arroz. Então um mês você ajuda com arroz, uma outra pessoa ajuda com feijão. No outro mês você ajuda com feijão, uma outra pessoa. E é assim que eles vão levando. Entraram na casa deles, arrombaram, esfaquearam a esposa dele, levaram os mantimentos que ele tinha. E aí eu não tinha como ajudar com mais. E eu comecei a divulgar, pedindo ajuda. O que as pessoas daqui falam? Nossa, tanta família aqui precisando de ajuda, por que você vai ajudar na África? Eu respondo a mesma coisa. Aqui tem muita família necessitando, mas aqui é muito mais fácil de conseguir. Lá não. Lá não consegue plantar e colher. Não. A única coisa que eles plantam lá que eles conseguem colher é batata. Só. Não é? A terra lá não é muito boa. Então é tipo batata. Aí às vezes eles estão comendo arroz com batata quando tem arroz. Quando tem batata. Quando a terra não dá mais, é rato frito e um tal de chimango. Que eu nem vou explicar o que é aqui, porque é assim que eles conseguem sobreviver. E quando tem água, tá, gente? Resumindo, a gente pode estar passando por situações como Jonas, no ventre do peixe. Estamos sendo esmagados, num local escuro, apertado, solitário, pensando que é o nosso fim, pensando que não tem mais jeito, pensando que acabou. Mas Deus sempre encontra um jeito de chegar até você. Deus sempre encontra um jeito de renovar as suas forças, a sua fé e te levantar novamente. Basta você se humilhar, pedir perdão, renovar as suas forças, falar: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, estou aqui arrependida, mas eu necessito do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo caminhar, sem o Senhor eu não consigo prosseguir, sem o Senhor eu não consigo levantar. É o Senhor que me levanta, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me capacita, ó Pai. Renova as nossas forças, meu Deus. Renova o nosso entendimento, renova a nossa união e entra com providência em nossas vidas, nossas casas, nossos lares. Agradeça todos os dias pela sua água que você bebe. Agradeça pelo seu travesseiro, pela sua cama, pelo seu colchão.
Agradeça pelo arroz que você tem, ou pelo miojo que você tem, pelo ovo com farinha. Mas agradeça, não deixe de agradecer. Vamos parar de reclamar, de murmurar. Vamos somente agradecer a Deus pelo que nós temos, porque tem pessoas em situações piores. E se você está enfrentando uma tempestade, um momento assim, como muitas pessoas enfrentam, difícil, você quer voltar ao seu propósito com Deus, quer se acertar, quer se alinhar, você vai falar agora: meu Deus, entra com providência na minha vida, eu necessito mais de Ti, Senhor. Peço aos irmãos que se levantem, quem puder ficar sobre os seus pés. Quem quiser se acertar com Deus, receber uma oração bem aqui na frente, que o nosso